Gente, o Fini de aranha é muito gostoso. Não é uma propaganda isso, mas tem que falar. De Pine de aranha? aranha? Também não conhecia, não. Ele é sabor pêssego com amora. E ele é muito gostoso. Nossa, pior que eu evito comer coisa industrializada, mas quando eu vejo um Fini, dá vontade. Olha, eu evito evitar comer coisa industrializada, então provavelmente eu comeria. É, Eu eu... lembro da vez que você ganhou várias caixas de Fini no seu aniversário. Foi então, nossa senhora, eu fiz o meu número 2 colorido por um tempo bom. Eu sou o maior incentivador das pessoas comerem besteira, né? Então, pra mim, tudo que está dentro dos meus limites, eu como com muita felicidade. Ah, que bom então, que Você é um bom. incentivador. Isso, eu incentivo a galera a beber, comer gordura, tem que comer, cara. Daí se fica proibido depois, você vai ficar só olhando, tá ligado? Então, quando você pode, vai pros caralho, tá ligado? Bebe tudo, come tudo. Tá certo, tá certo. E no cinema, vocês são a favor de comer bala fine no cinema ou só pode ser com pipoca? Ah, eu não tenho uma regra pra isso, não. Mas eu gosto de pipoca, tá? Eu sou Ué, time pipoca ainda. eu gosto de uma pipoca também. Ultimamente não tô comendo nada, mas eu sempre gostava de passar na Americana antes de ir no cinema. E também não é uma propaganda pra Americana. É, tá certo, mas eu sempre fiz isso, tá, gente? Eu nunca gostei muito de pipoca, porque pipoca fica preso no dente. E aí eu fico incomodadíssimo, eu fico o filme inteiro tentando tirar a pipoca do meio do meu dente. E obviamente tô sem fio dental ali, não dá, né? Então eu fico com a língua ali até eu conseguir. E aí demora, e aí quando eu vejo já passou metade do filme. Ah, não. A pipoca, meu problema na verdade é com o refrigerante, porque eu tenho a bexiga muito pequena. Então, toda vez eu preciso ir no banheiro no meio do filme. É um saco isso. Mas eu evito ao máximo. Ah, tá certo então. Então você é a favor dos outros comerem besteira, tomarem besteira, mas Isso. é isso, tá certo então. Então tá bom. Mas você mesmo não pode ficar consumindo essas coisas. É, justamente por isso que eu incentivo, entendeu? Entendi. As pessoas terem por mim o prazer de comer alguma coisa. Tá certo, então. Tá certo. Bom, Então, né? vamos entrar num tema um pouquinho diferente, que é de bala fine. Vamos entrar num tema um pouquinho mais pesado? Bora falar de ditadura militar. Bora, então. Olá, estamos começando mais um Cine Leigos, o podcast de leigos para leigos, sempre falando o que é que tem de bom para assistir. E hoje começaremos o mês dos filmes de tribunal. Eu sou Leandro Guerrini. Eu sou o Zé Lucas. E eu sou a Jéssica Bezerra. Vamos começar começando, né, gente? Vamos começar hoje com o filme Argentina 1985, um filme sobre ditadura militar. Jéssica, você que escolheu esse filme, você já sabia um pouco do assunto? Claro, sabia que era ditadura militar, mas você sabia mais ou menos como era o filme? Porque eu não tinha ouvido falar nada. Você nunca tinha ouvido falar do filme? Não. Eu conhecia porque eu sou a minha ratinha de premiações, né? Eu sabia que ele era um forte concorrente. Eu, na verdade, se eu não me engano, ele concorreu ao Oscar do ano do lançamento dele, que é 2022, e venceu o Globo de Ouro. Então, entrou na minha lista de querer assistir, mas eu nunca tinha parado realmente pra vê-lo. Então, por isso que eu conheci esse filme. Certo. E você, E Zé? você, Zé? Cara, eu não conhecia, mas eu sei que o cinema argentino é muito forte, né? Nesse ponto de premiações e tudo mais, então eu sei que ele consegue bastante prêmios e tudo. Mas de verdade eu nunca tive falar sobre ele. Até eu sabia de um filme que tem antes dele, né? Que é sobre Evita Peron, que tem tanto a versão argentina quanto a versão da Madonna também. Então é o máximo que eu sei sobre o tema, assim, sabe? Entendeu. Mas, cara, é difícil a gente assistir esse filme e não comparar um pouco com a situação do Brasil, né? Não sei vocês, mas eu ficava pensando, putz, cara, olha só o pessoal ali se conscientizando, né? Aqui no Brasil o pessoal tá do jeito que tá, né? Foi só eu ou vocês também ficaram assim? Eu, assistindo o filme, eu fiquei feliz pelo. Querendo ou não, gente, esse tema do mês é inspirado pelos eventos recentes que aconteceram aqui no Brasil, sabe? Bom, e vendo o quanto demorou o processo deles, o processo de julgamento em si, e eu fiquei feliz que o nosso foi bem mais rápido até. Mas o nosso ainda tem a questão da impunidade, né? Dos militares, na época dos militares, né? Não, se a gente comparar, eu tô falando dos eventos recentes, mas se a gente comparar que
o período de ditadura específico deles e o nosso, sim, dá uma dor no coração, porque lá eles foram punidos pelo que eles fizeram e aqui teve a anistia. E a galera ainda acha que foi bom período pro país, e tem gente que defende a volta e fala que nem foi ditadura. Então, sim, esse aspecto bate uma tristeza. E tem mais, né? Vocês viram quantas mortes, quantas pessoas torturadas tiveram nessa época, e foram 7 anos de ditadura, né? Aqui no Brasil foram quantos anos? Foi de 64 a 85. 20, 21 anos. Mas, ó, na Argentina até, gente, se não me engano, tem talvez mais impunidade que aqui, tá? Porque quem foi preso mesmo e sofreu as consequências da ditadura argentina foram os pessoas com patentes, tá ligado? Então, por exemplo, aqui a gente ainda tem soldados que foram punidos. Na Argentina não, porque eles entendem que o soldado só cumpriu ordens, ele não poderia ir contra, sabe? Então aqui, nesse ponto, a Argentina ainda é pior que a gente, tá? Não sei, porque faz sentido a lógica deles. E aqui nenhum general, ninguém de patente foi criminalizado pelo que eles fizeram durante a ditadura. É que aqui foi a convenção, né, pra criar a anistia foi justamente pra quando tivesse algum presidente, como nós tivemos próximo de ter aí, né, ou tivemos no caso, ele não consiga fazer a famosa caça às bruxas, né, então, tipo, é a paz, não a justiça, tá ligado? Então, como deu anistia pra ambos os lados e restrita, agora, claro, né, com as convenções novas sobre os crimes de tortura, aí alguns casos estão sendo revisados, né, porque a tortura, ela não pode ser anistiada e ela não tem, tipo, tempo pra ser julgada, né? Ela pode ser julgada a qualquer momento pra sempre. Mas a questão da anistia aqui foi justamente quando tivesse algum outro presidente, ele não caçasse nem os militares e nem outro presidente que caçasse pessoas que foram envolvidas ali contra a ditadura, né? Então, tipo, ela é meio que algo que não permite, né? Caso a gente sofra um golpe de Estado, aí sim, mas até lá, que ninguém seja rejulgado pelo que aconteceu durante a ditadura, né? Então, tipo, ela é um grande acordão que foi feito pra que ninguém consiga, nem pra um lado nem pro outro, revisitar essas coisas, né? O que, provavelmente, pras famílias não quer dizer nada, né? Pessoa que perdeu alguém não tá feliz com isso. Mas é como se fosse um grande acordão, né? Que foi feito no nosso processo eleitoral aqui. Sim, e daí por isso que eu acho que nosso sistema não foi em nenhum aspecto mais justo do que o argentino. Aí é a discussão que cabe, né? Mas esse ponto, sim, que nem teve, sei lá, se algum soldado realmente fez porque quis ou torturou além, ele não pode ser preso nem julgado, né? Porque, teoricamente, ele cumpriu ordens, né? Seguindo as ordens passadas ou não, né? Então tem... Essa discussão sobre ditaduras aqui tem muito forte isso em todos os países, né? Porque nenhum lado se sente... Principalmente o lado que não era dos militares se sente realmente com justiça, sabe? É um tema bem complexo até pra discutir. Sim. Que bom que o problema atual está sendo resolvido, né? As pessoas estão sendo punidas no problema de hoje, né? Sim, a gente espera que sim, né? Eu só acredito vendo, na verdade, né? Mas enfim. Uma primeira etapa foi. Mas bora falar sobre o filme especificamente? Bora. Gente, eu achei esse filme... Eu achei que ia ser um filme chato. Eu achei que seria um filme chato. Pelo título e pelo tema, eu achei que seria um filme parado e tal. Mas eu me surpreendi bastante, gente. É um filme que entretém bem. É um filme que você sente a dor ali das pessoas. Tem momentos muito emocionantes ali. E tem momentos que, vamos dizer assim, que flerta com o cômico. Mas... Sim, tem uns personagens que dá pra gente dar risada em alguns momentos, assim, umas tiradas, umas sátiras que eu achei bem legal. Sim, e a gente fica super envolvido ali com o personagem principal, que é com o promotor, que eu esqueci o nome do promotor, mas... e a gente... Isso, esse aí. E a família dele também, cara, a gente entende por que ele no começo não quer fazer parte desse problema, e depois a gente fica empolgado com as coisas que ele tá conseguindo, que ele tá realizando. E eu gostei também desse paralelo no começo dele. No começo tá uma calmaria, assim, só que é uma falsa calmaria. Tanto que ele vai tentar escutar a música dele e alguma coisa sempre atrapalha ele. Ele vai tentar escutar de novo e alguma coisa atrapalha ele. Ele não consegue nunca ficar em paz. E aí,
como se fosse. Como se o interior dele tivesse assim, tá tudo calmo, mas eu sei que não tá. Alguma coisa está pra acontecer. E no final, ele não tá querendo ouvir música, mas ele tá querendo só agir, sabe? Como se ele tivesse tomado um gostinho ali pela justiça, e aí ele tá querendo mais. Gostei muito da evolução desse personagem. E esse cara, ele é mais novo do que parece, né? Porque no filme a maquiagem é tão boa, né? Parece que ele é bem de idade, assim, mas ele... ele tá com 68 hoje, né? Mas parece que ele é mais velho, assim, olhando as fotos dele sem maquiagem, ele parece mais novo. Então outra coisa foda do filme também é a maquiagem aí. E também os caras parecem muito, né? No final mostra as fotos, né? É bem parecida, galera. Eu não achei que ele realmente era muito mais velho, pela idade dos filhos também, né? Então, eu acho que a caracterização estava muito boa, mas o próprio Estraceira provavelmente não era tão velho assim na época. Mas comparado com as outras pessoas que trabalham com ele, parecia realmente que ele era mais velho. Até porque ele é promotor, né? Então novo ele não pode ser. E promotor e tomando essas decisões e esses julgamentos, né? Deixa a pessoa mais velha, né? Essa preocupação dele toda com tudo que ele tava mexendo, né? Inclusive, Ó, isso o filme é muito em foda, né? A parte da... Você sente realmente a tensão de todo mundo, né? Principalmente do pessoal que tá indo lá dar os depoimentos, né? Em 83, que é quando começa a história do filme, ele tinha 50 anos. Caramba. Nossa. Mas isso a gente já viu no programa do Silvio Santos lá, que as pessoas são bem mais velhas. Até os anos 90, né? As pessoas Gente, ficavam muito tempo no sol, né? é isso. Gente, mas eu achei tão emocionante a parte do depoimento. E no final também, cara, com o discurso do promotor, eu achei, achei fenomenal, fenomenal. Quando ele termina falando nunca mais, é um sentimento de que a gente passou por isso também, então eu acho que a gente sente mais do que pessoas de outros países, eu acredito. Isso sim, né? Isso e aquele sentimento de vamos começar a ter algum pouco de justiça, né? Que o filme traz também pra essa galera tudo. E assim. E acho que o depoimento, se não me engano, foi o que foi lido mesmo na época, tá? Eu não cheguei a pesquisar isso, mas pareceu muito algo que seria ali da época, né? Vou até procurar aqui enquanto isso. Se foi o mesmo depoimento, ele só leu, ou se o filme que inventou aquele discurso final, né? A sentença, o que ele fala pelo final. Isso. Não é sentença isso que um promotor diz, né? Eu não sei o termo técnico. A defesa, acho que é isso. Porque se ele é promotor, ele tá. É uma boa pergunta. Porque não deveria ser ele que faz, né, a sentença, se tipo. Não, não é sentença, eu acho que é a defesa em relação às vítimas da ditadura. Sim, Ou a sim. acusação. Nesse caso, promotor, caso de Acho que é acusação, acho. Isso, acusação dos réus. Que nesse caso eu acho que a promotoria ela entra como o lado, né, de acusação, mas ela representa, tipo, ele tá lá pelo povo argentino, né? Tanto que ele fala que eles são funcionários públicos, né? Uhum. Mas o depoimento, principalmente da mulher lá que fala que ela tava grávida, foi também um dos pontos mais emocionantes. E é engraçado que o filme, ele também não precisa, tipo, ter flashbacks das pessoas sendo torturadas ou coisa assim. Só pelo que elas dizem, a gente já consegue imaginar como foi horrível a situação. E posso trazer o horror real também, que isso eu ouvi no vídeo do Vlogalizando, que ele explicou esses rolês aí das mulheres grávidas, né? E alerta de gatilho, né? Se você quiser... não vou dar como avisar, né? Mas enfim, alerta de gatilho aí sobre temas difíceis. Mas ocorreu um período nessa época da ditadura argentina que quando eles pegavam alguém que estava grávida, eles faziam a mãe ter o filho, em alguns casos matavam a mãe, e matando ou não a mãe, as crianças eram enviadas para famílias militares, para elas terem um crescimento numa família que seria tradicional, sabe? Então existe até um movimento, acho que até hoje na Argentina, que chama Mães da Praça de Maio, que é justamente essas mães desses filhos tentando procurar os próprios filhos, né? Então ali por volta dos anos 90, 90 mais, né? Anos 90, 2000, muitas dessas crianças que foram levadas para outras famílias foram buscar as mães e pais biológicos. Então é um negócio que existe até hoje na Argentina, que aqui no Brasil não se teve algo parecido,
Mas isso lá é um movimento bem forte e tem muitas mães, agora avós, né? Da Praça de Maio que continuam lá. E elas estão buscando achar esse parente, né? Que foi levado das famílias. Nossa, muito interessante, porque eu já tinha ouvido falar desse movimento, dessas mães, mas eu achava que eram mães de filhos desaparecidos pela ditadura. Eu acho que eles também se de uniram, filho. tá? Mas o Ah, principal tá. ponto é essa galera aí. Entendi. Legal. Tanto que no filme, eu acho que o filme não chega a mostrar nada específico delas, mas quando vai começar o julgamento, aquelas mulheres que tampam a cabeça com um pano são a representação das Uhum. mães de Maio. E eu achei legal também a mãe do ajudante de promotor, que ela era uma pessoa, assim, cega no quesito de justiça, ela tava a favor dos militares e acabou, porque na família dela só tem militar, então ela é a favor dos militares e ponto final. E aí, durante a história, a gente ouve alguém falar: olha, não adianta a gente tentar convencer pessoas como a sua mãe, porque a sua mãe nunca vai mudar de opinião. Nada que a gente possa falar vai fazer ela enxergar. E aí, com o depoimento daquela mulher que foi torturada, grávida, essa mãe, ela conseguiu finalmente entender o que o que aconteceu ali com tanta gente, conseguiu perceber que realmente as pessoas foram torturadas. E ela mudou de lado, ela admitiu, falou: eu estava errada, meu filho estava certo. E o que dá um pouquinho de esperança pra gente também, que a gente ouve tanta gente elogiar a ditadura militar hoje em dia e falar bem de certos governos sem enxergar, sabe? Mesmo a gente mostrando provas e dados, a pessoa não enxerga. Mas pode ser que alguma coisa faça com que as pessoas enxerguem, dê um pouquinho de esperança para mim. Sim, parece que provas e fatos podem, ainda mais agora na era da pós-verdade, tipo, não ter valor para muitas pessoas, mas por meio da cultura isso vai se transformando. Então, por isso que é importante tipo, realmente passar filmes como esses para os jovens e para as pessoas mais velhas também, para ver se elas mudam de opinião. Assim como ainda estou aqui também, várias pessoas que assistiram depois começaram a entender que nem todo mundo que foi prejudicado pela ditadura era pessoas terroristas. O famoso caça aos comunistas que nem existiam. Tem um filme brasileiro, eu quero lembrar agora qual é o nome do filme, que ele é justamente de um cara que é pego na ditadura e ele. Porque ele foi confundido com outro cara, ele era inocente. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, cara. É sobre a ditadura também, mas se eu Não lembrar, é o eu falo durante o episódio. Cabra Marcado pra Morrer? Putz, não era esse nome. Mas é um que até faz o paralelo com a Copa de 70. Eu não vou lembrar, não vou lembrar agora. Mas. Mas ocorria muito no Brasil isso mesmo, né? De vizinhos denunciarem outros vizinhos como partes de alguma organização, entre aspas, comunista. E aí a galera já chegava e prendia, nem perguntava, né? A Argentina ainda foi pior, que teve alguns movimentos que eles realmente só mataram as pessoas, assim, sabe? Foi bem mais violento. Bem mais violento é foda falar, porque no Brasil a gente não tem os dados oficiais até hoje, né? Mas foi um momento bem, bem difícil deles lá mesmo, assim, no sentido de você não ter medo de pensar e falar e ser confundido com alguém que já era, né? Mas lá no filme também mostrou uma coisa parecida. A mulher grávida mesmo. Ela foi torturada lá porque ela participava de um grupo que tinha uma sigla que era a mesma sigla de um partido comunista, da guerrilha, alguma coisa assim. E não tinha nada a ver com ela. Era só a mesma sigla, mas o significado da sigla era completamente diferente. Era alguma coisa de psiquiatria que ela trabalhava, não tinha nada a ver com o que os militares estavam procurando. E só por isso ela foi torturada, passou por tudo que ela passou. É isso aí. E assim, o filme, eu gostei muito da parte que eles mostram lá o pessoal indo nas cidades lá pra buscar qualquer depoimento, qualquer coisinha que desse pra incriminar, né? Porque se não tivesse nenhuma prova, eles seriam passado pano, né? Sim, exatamente. E eu também gostei da criança, do filho do promotor, que ele, desde o começo ali, ele é como se fosse um espião, e aí no fim ele é meio que oficializado como um espião, mais ou menos ali.
Achei legal isso aí, não tem muita relevância ali pra história, mas eu gostei Mas que a família... mas dá um alívio cômico também pra. É, exato, exato. Não é bem cômico, mas acho que é mais um alívio mesmo, sabe? Que é difícil fazer isso, gente. Pegar um tema assim tão pesado e deixar em alguns momentos leve. E essa criança serviu pra isso. É, a criança é muito boa, né, cara? A cena dele lá indo na pizzaria pra ver os caras falando e descobrir lá todo como é que seria o julgamento foi muito bom também, cara. E criança inteligente, viu? Porque eu nessa idade aí, cara, eu sei lá, tava enfiando giz de cera no nariz. Mas é Essa que a gente criança. é um filho da paz, né, cara? A gente não conta. Não tava no meio Verdade, das verdade. guerras, das ditaduras, hein? Verdade, verdade. Mas, gente, esse filme, pra mim, ele foi um filme que eu gostei de assistir. Ele foi longo, são 2 horas e pouquinho de filme, mas passou relativamente rápido. E eu tenho que falar aqui que a direção tava ótima, porque a gente conseguiu prestar atenção nas coisas que eram necessárias e tal. O roteiro, ele foi bem estruturadinho. A única coisa, assim, que ficou um pouquinho de fora foi a questão do namorado da filha, que foi meio que descartado, mas serviu só pra gente ver as habilidades de espionagem da criança. Ah, a filha mesmo, né? Um personagem que tá ali só por estar, né? É só porque ela existiu de verdade, né? Sim. Então, se Fazer não o fosse bingo por do isso. histórico, né? Exatamente, exatamente. Mas tirando isso, eu achei um filme redondinho, muito bom. É, isso é Fez. um ponto também legal que o cinema argentino, ele tem muito investimento também, um ponto importante, né? Tanto governamental quanto também externo. E é um cinema que é muito premiado aqui na América do Sul, né? Eles, se não me engano, eles estão com 4 Oscars com filmes argentinos, né? Então, assim, é um cinema muito rico que a gente conhece pouco aqui no Brasil, né? Eu não lembro de... Tem eu mesmo, Então, fazendo autocrítica, né? Não lembro de outro filme argentino que eu tenha visto mesmo também. eu ia perguntar isso, se vocês já tinham visto algum outro filme argentino. Então, de cabeça. É que eu tenho um que eu gosto, mas acho que ele é espanhol, que é o REC. Eu acho que ele é espanhol. Então não Eu conta. acho que é. Mas, É. mas realmente é um cinema muito forte, né? E dos prêmios internacionais, assim, né? Provavelmente deve perder pra França, que deve ganhar, né? Deve ter 1 milhão de Oscars, mas o cinema argentino é muito forte, né? E você, Leandro? Olha, eu não conheço nenhum filme argentino. Esse aí é meu primeiro filme. Mas eu Tá. sempre ouço, né, É. que outros países têm filmes maravilhosos que eu nunca vi. O cinema iraniano é bem famoso, mas eu nunca vi nenhum filme iraniano. Isso é chato. Filmes franceses também, os que são bem famosos. Até os filmes de Bollywood, cara. Os filmes de Bollywood que são bem famosos, é porque a Índia é muito grande, né? Então é uma indústria que sempre só tá crescendo, mas eu também não conheço nada. Infelizmente, cara. Eu conheço Brasil, Estados Unidos e, sei lá, Inglaterra, não sei. Tá muito limitado aqui meu conhecimento. Eu tinha assistido já outro filme com o Ricardo Darín também, que chama Relatos Selvagens, que eu acho que é um dos mais famosos do cinema argentino. Vão contando pequenas histórias, assim. O Medianeiras, também foi meio que da mesma época que todo mundo começou a falar. E o ano passado saiu um filme de terror argentino que tá na Netflix, se eu não me engano. Todo mundo começou a falar também e eu dei uma chance. Ai, como que chama? É o Mal que nos habita. Caramba, esse nome não é estranho. Não, é porque tem muito nome tem muito filme com nome parecido, né? Tipo, A Pele que Habito. Mas esse o- realmente foi bem falado, porque é uma história que se passa num vilarejo em que no começo você acompanha uma pessoa que pegou a praga ali e é uma coisa bem gore, assim, sabe? A doença e fica saindo pus dele. Talvez vocês já tenham visto pelo menos o trailer desse. Não tô Eu tô lembrado, não. olhando aqui na Netflix, né? Eu já vi, quer dizer, já Isso. ouvi falar muito dele, mas eu não parei pra ver porque eu achei que era de terror. E aí a gente não vê filme de terror, né? É de terror, é de terror. Então, aí a gente pula, né? Eu, pelo menos, eu pulo essa parte. Tem umas cenas bem chocantes, né? Então deixa quieto, deixa quieto. Assistam vocês aí que gostam de filme de terror, assistam. Eu não vou ver, não. Sim, indicações do cinema argentino. Ó, eu achei o filme que eu tava procurando aqui, gente. Chama Pra Frente Brasil, tá? O filme que o cara é confundido durante a ditadura, tá? Brasileiro, no caso. Então, o filme retrata um homem confundido com um militante político e torturado. E é torturado durante a ditadura militar do Brasil. E aí, esse filme se passa junto com a Copa de 70. Então, ele faz aquela comparação da galera vibrando com a Copa
versus ele sofrendo todas as torturas da ditadura. É muito bom, tá? Um filme de 1982, filme mais antigo. Bom, gente, As indicações agora, desse episódio. muitas indicações. Se você gosta de Madonna, evita também o filme sobre Eva Peron, que se passa bem antes desse filme, né? Mas foi o último governo pré-entrada da ditadura militar e dos militares no poder na Argentina. Tá disponível no Disney Plus também, se quiser assistir um pouco mais. E ele se não me engano, um musical, tá? Então, quem for assistir aí, porque o Evita virou um musical mesmo. Aí você me perdeu. Não, mas falam que é ruim porque a Madonna manda mal no filme, tá? Mas eu nunca vi. Eu vi só os Simpsons parodiando esse filme, mas eu nunca vi o filme. Tá Eu certo. acho que eu só ouvi a música. E sobre Cry Argentina, for Me, Argentina, né? Exato. sobre Argentina 1985, alguém tem mais algum ponto? Não, acho que, assim, pra mim, só o único defeito pra mim é que o filme é muito comprido, mas eu entendo nesse caso. E eu vou passar um pano pra isso, porque realmente é muita coisa pra contar. E ele tem uma coisa que eu falei no Mal, onde estou aqui, eu vou repetir pra ser justo. Eu odeio quando colocam a tela preta com um ano. Eu acho que isso é uma covardia. Embora esse filme seja mais trabalhado que o Ainda Estou Aqui. Mas eu acho isso, me dá depressão quando o diretor faz isso. Mas em vários momentos, né? Porque o filme conta a história de 2 anos, né? Eles acabam passando o tempo. Sim. Não, tipo, e eu acho highlights, necessário, né? no caso, né? Porque, tipo, foi um processo que durou um ano, né? Foi um processo longo. Só que, assim, mas põe na história, né? Comenta, não, já fazemos isso há 6 meses, sabe? Não precisa por um ano na tela preta. Eu acho muito triste isso. E o filme tem ótimas transições, né? As transições do filme são maravilhosas entre cenas, assim. Tem umas lá que é fantástica. É que fica parecendo um documentário, né? Sim, sim. Não, por mais que talvez seja até, né? O objetivo do filme ser mais documental, mas enfim, ainda é um filme, né? Então, seja mais diferentão pra fazer as transições, né? Tá certo, tá certo. Como em outras cenas ele fez, né? Tipo, Sim. saindo da casa e indo direto pro tribunal. Que ele só. Tipo, parece que a câmera tá parada e o cenário tá mexendo, né? É muito bom. Exato. É muito interessante. Mas é isso. E aí, bora de nota, gente? Bora. Bora. Então tá, acho que eu posso começar, que a Jéssica tem que ficar por último, né? Isso. Eu vou dar uma nota 8. É um filme muito bom. Eu acho que todo brasileiro tinha que assistir. É um filme argentino, fala sobre a Argentina, mas ele é tão brasileiro, cara, em tantos aspectos. Tem tanta coisa que parece que tá acontecendo hoje, sabe? Tem muitos paralelos que não dá pra gente fazer. Eu acho que é um filme que é de fácil acesso para as pessoas. Acho que é um filme... Ele não é documentário, você assiste de boa, sabe? Ele não tem cenas pesadas, ele fala muita coisa pesada, mas não tem cenas pesadas. Então, inclusive, teve cenas que eu achei que fosse rolar morte lá, com o ajudante de promotor, porque ele tava ali, tinha uma música de tensão e tal, e a gente ficava tenso junto com ele. Gostei bastante dessas partes. Eu achei que fosse rolar uma morte ali, mas não rolou. Não que eu quisesse que tivesse morte, tá? É só a impressão que ficou pra mim. Mas é isso, eu acho que é um filme que todo mundo tinha que assistir, todos os brasileiros tinham que assistir, e a minha nota 8. Dá pra fazer muitos paralelos que aconteceu no Brasil, né? Os pontos que colocam lá. Eu acho que tem uma parte só que não dá pra fazer paralelo que a gente tá vendo hoje que os velhos não vão aceitar que teve a ditadura, que foi ruim, né? Como no filme acontece naquela cena lá, eu acho que mesmo com depoimentos, hoje em dia a galera não vai mais... Tá tão presa na ideia que não faz mais diferença ter fatos ou não. Até porque é um filme, né? As pessoas vão falar assim, que mentira, tão mentindo, nada a ver. Sim. Né, então assim, mas assim, eu acho que, é muito da hora de entender cada vez mais essas histórias da América do Sul, né, a ditadura na Argentina não foi uma ditadura tão grande quanto a nossa, né, mas quem quiser aprender um pouquinho mais, tem vários vídeos no YouTube explicando esse período. Tem a ditadura também no Chile, que foi bizarríssima, não sei se tem filme, mas provavelmente deve ter, que é outra que quem quiser entender, porque todos passaram pelo mesmo processo criativo da CIA, né, a do Brasil, a da Argentina, a do Chile, tantos outros países da América do Sul. E Central, a Nicarágua também passou por isso. Então, assim, quem quiser aprofundar mais de história e conhecer um pouco mais, acho que vale muito a pena. É um filme longo, é um ponto importante falar, né? Então, são mais de 2 horas de filme. Eu vou dar nota 9, cara. Eu só vou tirar aquele pontinho porque eu sou chato das transições, tudo. E eu acho que o filme, ele acelera muito em alguns momentos que ele não deveria acelerar tanto. Eu acho que, mostrar aquela parte da investigação das colônias lá que eles vão atrás da galera pra trazer os depoimentos. Acho que ali dá pra encaixar vários depoimentos legais, diferentes, e não só uma cena rapidinha. Mas é um filmaço, cara. É um filmaço e me fez ficar curioso pra ver mais coisas argentinas, sabe? Do cinema argentino.
Então, pra mim, nota 9. Eu gostei do filme também. Eu acho que ele é uma história muito importante de ser conhecida, principalmente se você faz parte da América Latina, conforme as distorções históricas que estão acontecendo hoje em dia, né? Porque é muito importante a gente conhecer a história para que ela não se repita. Como o cinema em si, parece que no começo ele é um pouco arrastado, realmente, tipo, eu senti o peso das 2 horas e 20, apesar de ter os momentos mais leves, mas da parte que o julgamento começa em si pra frente, eu acho que te pega mais pra assistir, e a interpretação do Ricardo Darín também foi ótima. Eu acho que eu vou com o Leandro dessa vez, nota 8. Olha só, hein? Quem diria? Não, eu tô tranquilo que a minha nota foi maior que a da Jéssica, então eu tô dentro do padrão do Cinelenco. Não, tá certo. O Zé é o otimista, eu sou mais ou menos, e a Jéssica detona o filme, normalmente. Mas esse filme não tem como ser detonado, gente. Foi muito bom mesmo. Não tem não. Ó, Não, tô brincando. Tanto não tem que no Rotten ele tem 96% dos críticos, né? Então 9.6 a nota dos críticos. Embora sejam poucas avaliações, tá? 71 apenas. E do público 9.1, esse sim, com mais avaliações. E o IMDb, como sempre errado, deu 7.6. 7.6, cara. 7.6. Mas daí foram 35 mil avaliações, né? O número de avaliações é um pouco maior que o do Rotten, né? Tá bom. Mas é isso aí, né, gente? Semana que vem continuaremos com filmes de tribunal. Vai ser um filme interessante aí. Inclusive é um filme que eu achei que eu já tivesse gravado. Aí o Zé e a Jéssica disseram pra mim que não, você tá louco, Leandro? Você tá maluco? Não, você bebeu, cara? Não, a gente não gravou esse filme, não. Enfim, aí gravaremos, mas eu não vou falar qual que é aqui, não. Então, por isso, sigam a gente aqui no Spotify, no YouTube, em todas as redes, no Instagram, no TikTok, e para você ficar por dentro do que você deve assistir ou não, porque aqui a gente fala para você se vale a pena ou não. E esse filme aqui, Argentina 1985, definitivamente é um filme para você, brasileiro, assistir. Então, até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.